Eu quero falar um pouco nessa noite sobre o Evangelho de Cristo. Eu quero falar um pouco sobre como crescer em intimidade com Cristo por meio do Evangelho. Amém? Eu vou repetir novamente esta pergunta que vai servir como o nosso tema da nossa mensagem, da nossa reflexão de hoje, que é como crescer em intimidade com Cristo por meio do Evangelho. Em primeiro lugar, eu queria dizer que existe uma necessidade de nós proclamarmos e nós também relembrarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por que nós precisamos proclamar e relembrar do Evangelho? Porque nós, meus irmãos, temos a tendência de nos esquecermos das coisas. E nós, por sermos seres humanos e falíveis, nós nos esquecemos até mesmo daquilo que é importante, das coisas que são importantes. Por exemplo, eu já ouvi relatos de algumas mães que em determinados momentos se esqueceram até mesmo dos seus próprios filhos. E nós somos assim, somos falíveis e temos a tendência de nos esquecermos daquilo que é importante. E o Evangelho, ele é uma mensagem, é um fato histórico e verídico. Por exemplo, quando nós paramos para pensar sobre a vida de Jesus, a sua obra, a sua encarnação, nós vamos descobrir que Jesus, ele não é um personagem fictício. Jesus, ele é um ser, uma pessoa real. Como o evangelista João, ao iniciar o seu evangelho, ele escreveu: o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. E se nós estudarmos a vida de Jesus, qualquer historiador sério, ele vai chegar à conclusão que Jesus de fato existiu. E não existe nenhum outro personagem na história que tenha causado um impacto e uma influência tão grande na história como Jesus. As eras, como nós conhecemos, elas são divididas entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jesus, ele é um personagem real. Ele habitou naquela região de Jerusalém, Israel e as suas cidades vizinhas. Jesus caminhou por ali. Houve um momento que Jesus esteve andando ali naquele lugar, que os seus pés pisaram naquele lugar, naqueles lugares. Então o Evangelho são fatos históricos e verídicos inegáveis. Mas o Evangelho, ele não é só isso. Quando nós paramos para pensar no Evangelho, nós vamos também chegar à conclusão de que o Evangelho também é uma mensagem que afetou e afeta a vida pessoal das pessoas, afetou a nossa vida de forma pessoal e afeta, durante todos os séculos, vem afetando a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, quando falamos do Evangelho e da necessidade de nós estarmos sempre relembrando e anunciando o Evangelho de Cristo, nós precisamos entender que o Evangelho, ele deve ser proclamado como um fato histórico, ou seja, nós precisamos sempre estar anunciando aquilo que Jesus fez. Nós devemos estar sempre relembrando aquilo que está registrado aqui nos Evangelhos, que fala sobre detalhes da vida de Jesus, os ensinamentos da vida de Jesus. E nós também precisamos anunciar o Evangelho
por meio de uma experiência pessoal que cada um de nós vivemos, particular, porque o Evangelho ele atingiu a minha vida de uma maneira particular, e num contexto em que eu estava vivendo quando o Senhor Jesus me alcançou, e ele afetou também a sua vida dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Então cada um de nós temos uma mensagem a compartilhar com os outros daquilo que Deus fez de maneira pessoal em nossas vidas, amém? Então, em que consiste a essência da mensagem do Evangelho? Eu posso resumir a essência da mensagem do Evangelho da seguinte maneira: Deus, ele enviou o seu Filho, Jesus, ao mundo, e ele fez isso no poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando ele veio aqui nessa terra, e viveu nessa terra pelo poder do Espírito Santo, Jesus, ele viveu uma vida perfeita. A mensagem do Evangelho, ela também consiste nisso, em anunciarmos que Cristo veio, que o Pai enviou o Filho, e ele veio e viveu uma vida perfeita, viveu uma vida sem pecado. O Senhor Jesus também, ele morreu, e a morte dele foi uma morte substitutiva. Ou seja, Cristo, naquela cruz, ao entregar a sua vida, ele estava morrendo a nossa morte. Ele estava tomando sobre si as consequências do meu e do seu pecado. Isso também faz parte da mensagem do Evangelho. Mas o Evangelho também nos ensina que Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos, ele triunfou sobre a morte. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 8, o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês. Olha, então Paulo está falando sobre o Evangelho que ele anunciou aos irmãos de Corintos. E ele diz: o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos. Então nós somos salvos por meio do Evangelho, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha aqui a essência do Evangelho: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, ou seja, já havia sido profetizado no Antigo Testamento, como nós conhecemos hoje, que Cristo ele haveria de vir e ele também iria morrer. E ele morreu com a finalidade, com o propósito de morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Amém? Versículo 4 diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, a essência do Evangelho consiste nesses fatos históricos que Paulo está descrevendo aqui. Versículo 6: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, nos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ou seja, a evidência incontestável da ressurreição de Cristo, provando assim que ele de fato é o Filho de Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos e ele foi visto pelos seus discípulos, e não somente pelos 12, não somente pelas mulheres que acompanhavam o ministério de Cristo, mas ele também, como disse o apóstolo Paulo, ele também foi visto por mais de 500 pessoas. Então, quando Cristo subiu aos céus, havia ali em torno de pelo menos 500 pessoas, testemunhas oculares, que viram no momento em que Cristo foi levado aos céus, Então, como eu disse, o Evangelho, eles são fatos
fatos históricos e verídicos que precisam ser anunciados. O Evangelho, ou as boas novas, porque a mensagem, a palavra Evangelho significa boas novas ou boa notícia, ele é oferecido a todos. Ou seja, o Evangelho ele precisa ser anunciado a todas as pessoas. E uma vez que o Evangelho é anunciado a todas as pessoas, o que acontece quando o Evangelho é pregado? Alguns eles passam a crer nessa mensagem. Ao ouvirem o Evangelho, os homens eles têm essa possibilidade de crer nessa mensagem. E todo aquele que crê, ele é salvo. Então somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, ao ouvirmos a mensagem do Evangelho. Vamos ler agora Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo de número 9. Romanos capítulo 10, versículo de número 9, está escrito assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego. Ou seja, a mensagem do Evangelho, ela não foi e não deve ser somente pregado ao povo judeu, a determinado povo, mas o apóstolo Paulo segue dizendo: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam o seu nome. Versículo 13 fecha: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, em todo lugar, em qualquer lugar que o Evangelho ele for pregado, seja no Brasil, seja fora do Brasil, em qualquer lugar, em qualquer tribo, povo ou nação em que o Evangelho ele for anunciado, e ele deve ser anunciado em todos os lugares, e todos aqueles que creem na sua mensagem, a palavra de Deus diz que eles serão salvos. Amém? Então, o nosso relacionamento com o Evangelho deve ser de que, uma vez que a gente creu na mensagem do Evangelho, agora nós precisamos levar essa mensagem, nós precisamos anunciar, testificar sobre a obra de Cristo, sobre a graça de Deus para com os homens. Amém? Nós precisamos fazer isso. Então, como eu disse no início desta mensagem, pode acontecer de nós nos esquecermos de coisas, e nós nos esquecemos das coisas, mas se tem uma coisa que nós não devemos nos esquecer, é dessa que é a maior mensagem de Deus ao ser humano, que é a mensagem do Evangelho. O Evangelho de Cristo nós não podemos nos esquecer, nós não podemos deixar de meditar nessa mensagem diariamente. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que o Evangelho é uma mensagem somente para as pessoas que estão chegando agora na fé, é somente para as pessoas que nunca ouviram, que não são convertidas ainda, e aí muitos pensam assim: então para esses deve ser pregado o Evangelho. Não é isso, meus irmãos. O Evangelho ele deve ser relembrado por nós diariamente, porque o Evangelho não somente ele nos conduz até Cristo, mas o Evangelho ele nos mantém conectados com Cristo. É por isso que nós precisamos a todo momento ter a mensagem do Evangelho sendo relembrada em nossas vidas. Vocês estão entendendo? Então vocês já podem entender o objetivo da minha mensagem aqui, é que por meio do Evangelho o nosso relacionamento com Cristo, a nossa intimidade com Ele, ela é edificada, ela é consolidada, ela é fortalecida a partir do momento que nós recordamos desse Evangelho em nossas vidas, dia após dia. Amém? Então, diante dessa verdade, não seria por esta razão que o Senhor Jesus, ele
teria instituído, por exemplo, o batismo e a Santa Ceia, que são mandamentos para a igreja dele? Não seria por esta razão que o Senhor Jesus disse: olha, vocês devem ir, vocês devem pregar o Evangelho, aqueles que crerem, eles devem ser batizados, né? O Senhor Jesus, no último momento que ele teve ali no cenáculo, num dos últimos momentos que ele teve com os seus discípulos no cenáculo, ele instituiu ali a ceia, ele celebrou a ceia com os seus discípulos, mas ele disse que eles deveriam fazer isso sempre, em memória daquilo que o Senhor Jesus estaria fazendo. Vocês estão entendendo? Então, nós, com frequência, somos orientados pela palavra de Deus a celebrarmos a ceia do Senhor. E o que nós estamos fazendo no momento em que nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor? Nós estamos, por meio dessa cerimônia, nos lembrando daquilo que Cristo ele fez por nós. Ao partir o pão, nós estamos recordando que Cristo ele ofereceu o seu corpo como um sacrifício pelos nossos pecados. Ao tomarmos do cálice, do vinho, nós estamos relembrando que o sangue de Jesus foi derramado também em nosso favor. E Jesus disse o que? Vocês devem fazer isso sempre em memória de mim. Não teria sido por este motivo que Cristo nos ordenou que nós sempre fizéssemos isso? Para que em nossa memória, em nosso coração, fosse constantemente relembrado da maior mensagem de Deus ao homem, que é o Evangelho. Então, todas as vezes que nós nos reunimos, nós também estamos anunciando o Evangelho. Nós precisamos constantemente recordar da mensagem do Evangelho. Mas, como eu disse, o Evangelho ele não é somente uma mensagem histórica. Olha, aconteceu há mais de 2000 anos atrás, ali na cidade de Jerusalém, naquela região ali de Israel, naqueles lugares onde a gente pode pegar um avião e conhecer o rio onde Jesus foi batizado, os lugares por onde Jesus andou, né? Não somente isso, mas o Evangelho também é algo pessoal. O Evangelho é algo pessoal, ou seja, no sentido pessoal, o Evangelho ele é uma história que cada um de nós temos com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele alcançou as nossas vidas. Por exemplo, quando nós somos novos convertidos, o que aconteceu? Assim que a gente se converteu, a gente não sabia de muita coisa da Bíblia. A gente não entendia com clareza a obra da cruz. Nós não entendíamos sobre justificação pela fé, nós não sabíamos o que era expiação, o que era redenção, o que era reconciliação. Nós não entendíamos muita coisa, né? Mas quando somos alcançados por Cristo, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós por mais que a gente não entenda muito dessas questões teológicas de soteriologia, de salvação, mas a gente sabe exatamente aquilo que Cristo fez de forma pessoal na nossa vida. Nós sabemos exatamente. Se Cristo nos alcançou, se verdadeiramente nós nascemos de novo, recebemos um novo coração, cada um de nós sabemos aquilo que Deus fez em nossa vida. Nós sabemos exatamente de onde o Senhor Jesus nos tirou. Nós sabemos exatamente o que nós éramos antes de conhecer a Jesus. Então, dentro desse entendimento, qualquer um de nós que foi salvo por Cristo, nós sabemos compartilhar do Evangelho por esse ângulo pessoal, de sabermos aquilo que Deus ele fez em nossas vidas. Eu vou dar um exemplo, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo de número 25. Nós temos aqui em João, Evangelho de João, capítulo 9, nós temos aqui a história da cura de um cego de nascença. E eu acredito que nós estamos familiarizados com essa história, que fala de um cego de nascença que estava ali pedindo esmola, e os discípulos, vendo a condição daquele cego, eles começaram a questionar: Senhor,
quem foi que pecou para que esse nascesse assim cego e com tudo? Porque eles tinham uma ideia de que alguém que nascia naquelas condições deveria ser porque alguém tivesse cometido um pecado grave para que isso acontecesse. Aí Jesus vem e diz: olha, não é assim. Pode até ser que algumas coisas aconteçam assim como consequência do pecado, mas nesse caso Jesus ele diz assim: não, esse aí ninguém pecou para que ele nascesse assim, ele nasceu assim para que se manifestasse na vida dele a glória de Deus. Então Jesus vai lá, Jesus ele cura esse homem, esse que era cego de nascença, né? E depois que ele é curado, aqueles líderes religiosos, eles ficam indignados com a cura desse cego, porque aqueles líderes religiosos, eles eram enciumados, eles tinham inveja do Senhor Jesus, eles não se conformavam o fato de Cristo ter o poder de operar um milagre como esse. Então eles começaram a questionar: mas isso não pode ser, como é que um homem pode fazer um cego de nascença enxergar? E eles começam a questionar, e eles vão interrogar os pais do cego: olha, vocês não falaram que esse aí era cego, e como é que ele está vendo agora? Aí os pais, meio intimidados por causa daqueles líderes religiosos, meio com medo, eles falaram assim: olha, de fato ele é o nosso filho e de fato ele nasceu cego. Agora, como ele está vendo agora, isso nós não sabemos. Ele já é maior de idade, por que vocês não vão lá perguntar para ele? E aí eles vão interrogar aquele cego. E olha só a resposta do cego ao ser interrogado por esses líderes religiosos. Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 25. Diz assim: ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eles estão questionando ali, dizendo que, acusando de que Jesus seria pecador e tudo. E o cego responde: olha, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Então, eu acredito que cada um de nós que estamos aqui, de alguma maneira a gente se identifica com a história desse cego. Por quê? Porque um dia nós também éramos cegos, até o momento em que o Senhor Jesus ele veio e abriu os nossos olhos, né? E o Senhor Jesus, ele é aquele que é luz para os olhos dos cegos. Nós estávamos cegos em nossos pecados, né? Quantas e quantas vezes a gente ignorou as coisas de Deus, andávamos por aí como se Deus não existisse. Mas um dia o Senhor Jesus ele veio até nós, ele que é a luz para os cegos, e abriu os nossos olhos. E quando o Senhor Jesus ele abriu os nossos olhos, o que foi que nós enxergamos? Nós enxergamos primeiro a nossa condição. Quando Jesus ele veio, realizou essa obra de salvação, abriu os nossos olhos espirituais, e a gente passou a ver a nossa condição, o nosso estado. E a conclusão que a gente chegou foi: sou pecador, eu sou pecador. E depois, o que nós passamos a enxergar? Nós passamos a enxergar aquilo que a gente nunca tinha visto antes. A gente passou a enxergar a Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas, porque éramos cegos, mas a partir do momento que Ele abriu os nossos olhos, assim como aquele cego, ele pôde ver a Cristo, ele pôde ver a Jesus, e nós também passamos a ver que Cristo, Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. E outra coisa que nós passamos a enxergar é de que o Evangelho, ele de fato são boas novas que transformam completamente a vida daquele que crê. Porque, como eu disse, quando eu me converti, quando o Senhor Jesus ele abriu os meus olhos, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, conhecia nada, mas Cristo abriu os meus olhos, e a partir daquele momento eu fui tendo contato com o Evangelho. E à medida que eu ia ouvindo sobre o Evangelho, à medida que eu ia lendo sobre o Evangelho, a minha fé ela ia se fortalecendo, ela ia se consolidando, e isso continua acontecendo nas nossas vidas. A partir do momento que a gente para de ter contato com o Evangelho de Cristo, a gente corre um sério perigo de esfriarmos na fé. Por que a nossa igreja hoje está vazia aqui?
Por que as pessoas com muita facilidade, elas deixam de estar aqui num momento como esse? Porque muitas das vezes a razão por que isso acontece é o fato deles deixarem de ter o contato com o Evangelho. Porque o Evangelho, quando ele é ministrado constantemente em nossas vidas, quando nós temos esse empenho de estarmos sempre relembrando daquilo que Cristo fez em nós, na nossa vida, o Evangelho ele vai aquecendo o nosso coração, ele vai fazendo com que o nosso amor por Deus e por Cristo, ele aumente dia após dia. Mas como eu disse, nós temos a tendência de nos esquecer. Mas, meus irmãos, a gente pode esquecer de tudo, menos aquilo que Cristo fez por nós. É por essa razão que nós precisamos fazer o possível para que a mensagem do Evangelho esteja sempre sendo ministrada em nossos corações. Amém? Então, por essa razão, meu irmão, nós precisamos sempre relembrar dessas boas novas. E qual é a minha sugestão? Para que o nosso relacionamento com Cristo ele cresça. A minha recomendação aos irmãos é de que a gente venha reviver diariamente a mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho ele não deve ser pregado para os outros somente. O Evangelho ele deve ser recordado por cada um de nós dia após dia. Então a minha recomendação aos irmãos é que a gente venha recordar aquilo que Cristo fez por nós. Como eu disse, talvez você não seja um grande teólogo, talvez você não seja um grande teólogo como aquele cego, mas como ele disse, olha, em outras palavras, eu posso não saber de muitas coisas, mas eu sei de uma coisa eu tenho certeza, que eu era cego e agora eu vejo. A mesma coisa nós devemos fazer, recordar sempre aquilo que Cristo fez em nossa vida. Olha, uma coisa eu sei quem eu era antes de conhecer a Jesus, eu sei quem eu era antes de conhecer a mensagem da cruz e do Evangelho. Mas agora, depois que Cristo abriu os meus olhos, eu posso ver exatamente quem Cristo ele é para mim. Então nós precisamos recordar diariamente a mensagem do Evangelho. A outra coisa que nós devemos fazer é compartilhar com os outros a mensagem do Evangelho. Vamos ler aqui Lucas 8, versículo de número 39, tá, irmãos? Lucas 8, versículo 39. Qual é o contexto? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bom, o que eu queria relembrar aos irmãos, eu perdi aqui a minha anotação, mas o que eu queria relembrar aos irmãos era aquele relato aonde o Senhor Jesus ele liberta um jovem que estava possesso por um espírito demoníaco. E aí aquele jovem, aquele a qual Jesus expulsou aquela legião de demônios que entraram nos porcos, se lançaram num precipício. E o que aconteceu? Aquele jovem que havia sido liberto por uma legião de demônios, ele quis ir com Jesus. Os homens daquela cidade, daquele lugar, expulsaram Jesus, falaram para ele ir embora daquele lugar. E Jesus se retirou daquele lugar. E aquele jovem que havia sido liberto por Jesus, ele pediu para Jesus, olha, deixa eu ir com você. E o que Jesus disse? Não. Aí Jesus deu a ordem para ele, disse, vai e anuncia aquilo que Deus fez por você. Vocês estão entendendo? É exatamente o que nós devemos fazer. Ao contar, ao anunciar o Evangelho para as pessoas, nós precisamos ir e compartilhar com eles aquilo que Deus fez por nós. Aquele jovem que havia sido liberto por Jesus, ele se tornou um grande missionário. Ele evangelizou aquelas cidades todas, anunciando aquilo que Cristo havia feito por eles.
E nós, da mesma maneira, devemos não somente recordar aquilo que Deus fez por nós, mas compartilhar também essa mensagem a outras pessoas. Amém? E a última coisa que eu quero deixar aqui para os irmãos como sugestão, como uma recomendação, para que o nosso relacionamento com o Senhor Jesus ele cresça, é que nós devemos nos esforçar para sempre estarmos presentes nos cultos, irmãos. Nós precisamos nos esforçar para estarmos presentes nos cultos. Então você, meu irmão, que está ouvindo esta mensagem, você que está aqui na igreja ou você que vai me ouvir por meio deste vídeo, eu quero dizer para você que você deve se esforçar para estar presente nos cultos. Para quê? Para que você possa estar aqui juntamente conosco, revivendo e relembrando dessa mensagem. Porque, como eu disse, nós podemos nos esquecer de tudo, mas nós não podemos esquecer jamais daquilo que Cristo ele fez por nós, da sua obra redentora em nosso favor, da sua graça abundante que nos alcançou. Então se esforce para estar nos cultos, vença as dificuldades. Todos nós enfrentamos dificuldades, mas nós precisamos nos esforçar para vencer cada uma delas, para estar presente aqui, e ao estarmos aqui juntos como igreja, relembrarmos daquilo que Deus tem feito por nós, e ao nos relembrarmos dos feitos de Deus em nossa vida, nos alegrarmos, adorarmos a Deus, bendizer os seus feitos em nosso favor, amém? Louvar a Deus de todo o nosso coração. Se assim nós fizermos, com certeza nós vamos crescer em intimidade com Cristo, amém? Então é assim que nós crescemos em intimidade com Cristo por meio do seu Evangelho, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra e pelo teu Evangelho, Deus. Ó Senhor da glória, não deixa que a gente venha se esquecer daquilo que o Senhor fez por nós, dos teus feitos em nossas vidas. Pai, a gente pode não conhecer, a gente pode não saber tudo daquilo que o Senhor fez, nós podemos não ser grandes teólogos, meu Deus, mas com certeza nós sabemos daquilo que o Senhor fez por nós, nós sabemos de onde o Senhor nos tirou, nós sabemos exatamente quem nós éramos e o que o Senhor fez na nossa vida, e nós queremos sempre relembrar disso, todos os dias, Pai, que o Senhor traga à nossa memória a tua maravilhosa obra em nossa vida, meu Deus, que ao relembrarmos do teu Evangelho, que essa gratidão, essa alegria venha transbordar através da nossa vida, ao ponto, Senhor, de nós não nos contermos e compartilharmos com as pessoas em nossa volta, meu Pai. E também, meu Deus, nesse último momento nós queremos fazer o pedido de que o Senhor nos ajude, Senhor, a vencermos as dificuldades e estarmos aqui, Senhor, nos cultos que são feitos aqui em nossa igreja, porque nesse lugar, meu Deus, nós também vamos estar constantemente relembrando do teu Evangelho, aquilo que o Senhor fez por nós, relembrando da tua morte, relembrando da tua ressurreição, relembrando, meu Deus, do perdão dos pecados, da remissão dos pecados, da vida eterna, meu Pai, e por meio de tudo isso, Deus, que o nosso coração venha louvar o teu santo nome, que assim seja, meu Deus, no nome de Jesus. Agora nos leva, Senhor, na tua paz, nos dê uma semana abençoada, Pai, e que tu possas também alcançar a vida de cada irmão que faz parte desta igreja com a tua bênção, meu Pai. Nós te pedimos que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Até domingo.